Olá, seja bem-vindo ao 14º dia do nosso alinhamento integrativo, alinhando corpo, alma e espírito, trazendo mais clareza, mais entendimento, mais conhecimento a serviço da vida. Eu tenho ouvido que todas essas informações têm gerado um turbilhão dentro de nós. E é essa a intenção, é movimentar tudo o que trouxemos até aqui para olhar o que levamos para 2026 e o que deixamos, o que ressignificamos, o que é nosso, o que não é nosso, o que carregamos que não é nosso, quais pesos estamos carregando. E hoje, dando sequência às nossas feridas emocionais, vamos falar da ferida da humilhação. Já falamos da ferida da rejeição, da ferida do abandono e hoje a ferida da humilhação. E a ferida da humilhação, ela traz exatamente esse entendimento, essa clareza. Quais pesos estamos carregando que não são nossos? O quanto precisamos agradar aos outros para nos sentirmos pertencentes e merecedores? É exatamente isso que a ferida da humilhação traz com muita evidência, traz com muita característica disso, daquelas pessoas que estão o tempo todo fazendo pelo outro, o tempo todo carregando os pesos e os problemas do outro, aquela pessoa que diz sim para tudo, que está o tempo todo servindo tudo e todos. Por quê? Porque o principal foco da ferida da humilhação é o medo da liberdade. Então eu não posso me sentir livre, eu não posso me sentir sozinho, eu não posso me sentir é, disponível para mim mesmo. Logo, eu me ocupo com as coisas e com as vidas dos outros. Se eu estou ocupada cuidando da vida dos outros, se eu estou ocupado olhando para os outros, eu não preciso olhar e cuidar de mim. A ferida da humilhação, normalmente, ela é instalada na infância, não tem uma idade exata. A autora ela não descreve a idade exata, mas normalmente ela se instala ela é instalada pela mãe. Normalmente é a mãe. Por quê? Porque a mãe é a pessoa que mais fica com o filho e que orienta. Isso sim, isso não, faz isso, não faz isso. A mãe é a exigente, é que está o tempo todo controlando e cuidando do comportamento do filho. Logo, essa ferida ela é instalada pela mãe. Por quê? Sabe aquelas situações em que o filho conta algo para a mãe e pede para a mãe, mãe, não conta para ninguém, não fala para ninguém. E a mãe vai, chega a primeira pessoa, a primeira visita em casa ou encontra qualquer pessoa e essa mãe conta, ai, porque fulano fez isso, isso e isso, e conta às vezes na frente do filho que tinha pedido segredo, que tinha pedido para não falar para ninguém. Então, quando a mãe faz esse movimento, e a mãe às vezes não faz por mal, às vezes a mãe conta para contar uma coisa boa que o filho fez, ou às vezes a mãe conta para dividir aquele problema para outra pessoa, para dividir aquele peso, aquela angústia que ela está sentindo para outra pessoa. Só que só o fato de fazer esse movimento, de contar, de expor o filho para as outras pessoas, já é instalado a ferida da humilhação, porque a criança ela se sente humilhada, ela se sente desrespeitada porque ela alguma coisa que a fez se sentir mal, se sentir envergonhada, e ela está sendo exposta para mais pessoas. Então, a ferida da humilhação ela é instalada a partir desse momento, que ela se sente exposta publicamente, que ela se sente exposta para outras pessoas que ela não gostaria de se sentir exposta. Ou é aquela criança que vai para a escola e a professora chama atenção na frente dos outros amiguinhos, expõe essa criança na frente da sala toda, ou é aquele adolescente que está entre amigos e os adolescentes eles têm muito hábito de tirar sarro, né, uns dos outros. Então é aquele adolescente que é exposto por outros amigos na frente de mais amigos. Então sempre essa exposição que gera esse constrangimento vai fortalecendo essa ferida da humilhação, vai fortalecendo, vai cavocando um tanto mais essa ferida da humilhação. E aí esse adulto, esse adolescente já para adulto, ele começa a assumir um corpo mais gordinho, mais cheio, mais forte, porque ele precisa se proteger. O corpo dessa criança, desse adolescente ou do adulto, ele interpreta que se ele for grande, se ele for maior, ele tem proteção. Então podem humilhar o quanto for, podem expor o quanto for, mas ele vai estar protegido por essa camada de gordura. Então é uma tendência, não é uma regra, tá? A tendência é essa criança, esse adolescente ou adulto serem mais gordinhos, mais redondos, mais fortes. Às vezes não é nem gordinho de gordura, mas é um corpo mais forte, porque ele precisa se proteger dessa exposição. O corpo interpreta como agressão. Então, o corpo interpreta como agressão essa exposição. Logo, ele vai se agredir, porque a pessoa que come mais, que engorda, que ganha peso, está agredindo o próprio corpo. Então, a ferida da humilhação, ela tem essa leitura. O corpo
automaticamente faz isso sozinho, se agride sozinho, e às vezes acontece da própria pessoa se agredir mesmo fisicamente, de agredir com machucados no corpo ou com tatuagens, tudo isso é agressão para confirmar, para afirmar essa ferida de humilhação. Quanto mais eu me agrido, quanto mais eu me machuco, mais eu autoafirmo essa ferida, eu dou mais validade para essa ferida. Isso tudo é movimento inconsciente. E é aquele adulto que, a longo prazo, essa ferida ela vai causando doenças no corpo físico, dores crônicas que não se resolvem, ataca fígado, tireoide, enfim, tudo que é uma autoagressão muito maior para o corpo físico. Então, são essas doenças que não têm causas aparentes, mas que se instalam porque o corpo vai sinalizando que ele não aguenta mais carregar esse peso. O peso da vida dos outros, o peso de agradar, o peso de dizer sempre sim, porque eu digo sim para não ser humilhado de novo, eu concordo para não ser exposto de novo, e isso eu vou me agredindo, 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 e chega uma hora que o corpo fala assim: chega, eu não aguento mais. Então, é nesse lugar que o corpo, é esse o caminho que o corpo vai levando para sinalizar. Só que a ferida da humilhação, ela não é uma ferida fácil de identificar, porque normalmente a pessoa ela é muito forte. Ela é aquela pessoa que ela mesma tira sarro dela mesma, é aquele adulto que não precisa mais as pessoas me exporem, não precisa mais as pessoas zombarem de mim ou tirarem sarro de mim. Então é aquela pessoa que ela é engraçada, ela ri dela mesma, ela ri dos defeitos e do corpo gordinho ou desengonçado dela. Então é aquela pessoa que ela sozinha faz essa autopunição. Então, como ela é uma pessoa engraçada, ela é uma pessoa forte, ela é uma pessoa que ela mesmo vai trazendo tudo isso à tona e tornando engraçado, é difícil de você identificar que essa ferida está ali latente. Por quê? Porque ela está sempre plena, ela está sempre se escondendo diante de toda essa fortaleza que ela criou. Então é esse o convite hoje. Você tem carregado pesos, o convite hoje é: você tem conseguido olhar primeiro para você, porque essa é a cura da ferida da humilhação. Quando você consegue começar primeiro a olhar para você, para as suas necessidades. No consultório, quando eu identifico essa ferida, eu sempre peço para a pessoa fazer aquela tarefinha que eu passei lá no começo para todos nós. O que você gosta e o que você não gosta. O que te deixa feliz e o que te deixa triste. Quando a pessoa faz essa dinâmica, faz essa tarefinha em casa, ela consegue começar a olhar para ela. Porque normalmente quem tem a ferida da humilhação não sabe quais são suas coisas favoritas, não sabe qual é a sua comida favorita, sua cor favorita, não sabe o que gosta, o que não gosta, não sabe qual restaurante gosta de ir, não sabe qual é o seu amigo favorito, não sabe quais são as pessoas que você gosta de estar, porque tá tão envolto por essa névoa que a pessoa, ela diz sim para tudo, ela fica meio anestesiada, entende? Então, quando a gente faz essa dinâmica de escrever: isso eu gosto, isso eu não gosto, isso me deixa feliz, isso me deixa triste, tal comportamento, e aí para tornar um tanto mais leve, mais fácil essa tarefa, eu sempre direciono assim: qual pessoa você gosta de estar? Ah, fulano, por que você gosta dessa pessoa? Ah, porque essa pessoa, ela é amorosa comigo, ela tem paciência comigo, ela é engraçada, ela me faz rir, mas ela me faz rir contando coisas aleatórias, ela não me faz rir falando de outras pessoas ou falando de mim, sabe? Aí você vai cavocando, vai trazendo um tanto mais de clareza para a pessoa conseguir olhar para si. Então é esse o convite que eu faço para você hoje, nesse domingo. Pare por um instante. Se você ainda não fez essa listinha de isso eu gosto, isso eu não gosto, isso me deixa feliz, isso não me deixa feliz, faça pelo menos esse momento de introspecção. Por que eu gosto daquela pessoa? Por que eu acho aquela pessoa legal? Ah, porque ela faz isso, isso, isso. Ah, e ela também olha para si. Então ela cuida de si, ela veste as roupas que ela quer vestir, ela cuida do que ela coloca no prato, ela consegue fazer atividade física, ela é uma inspiração para mim, porque ela fala que vai fazer e ela faz, entende? Então, assim, comece a identificar o porquê você admira aquele tipo de pessoa. Por que você acompanha aquele tipo de pessoa nas redes sociais? O que aquela pessoa traz para que você olhe para você? Então, hoje, faça esse momento de olhar para si e de escolher. Eu escolho cuidar de mim a partir de hoje. Eu escolho soltar esses pesos que não são meus. Eu escolho dizer não. Ai, quando eu faço algo que eu não gostaria de fazer e eu faço para não desagradar, para não ser exposto novamente, então agora eu vou começar a dizer não. Eu vou começar a me desafiar. Eu vou começar a experimentar essa liberdade, que é poder descansar, que é poder dizer não, que é poder estar em mim, respirando em mim. É para
este lugar que eu quero te convidar hoje, para descansar. Domingo, ele é convidativo para esse descanso. Então, se permita olhar para si, se permita descansar, se permita cuidar do que você está carregando aqui dentro e soltar aquilo que não for seu, para que você possa de verdade experimentar essa liberdade que quem tem a ferida da humilhação tem tanto medo de acessar, a liberdade de dizer não, a liberdade de desagradar, a liberdade de mesmo que eu seja exposto, eu vou saber me posicionar, eu sei me posicionar, me defender. Eu cuido de mim agora. E eu escolho cuidar de mim agora. Faça de hoje, a partir de hoje, os melhores dias da sua vida, porque você é adulto e responsável por você. Você cuida de você. Adulto não faz o que quer, adulto precisa faz o que precisa ser feito. E uma vez que eu faça o que precisa ser feito, então eu escolho cuidar de mim. Eu escolho cuidar do que eu sinto, eu escolho cuidar do que eu faço, eu escolho as minhas companhias, eu escolho os meus ambientes, eu escolho. Você tem liberdade de escolher. Faça dessa liberdade a sua principal atividade a partir de hoje, com muita clareza, com muita responsabilidade e principalmente com muita amorosidade a partir de você para com você e depois para com os outros. Primeiro você, primeiro eu estou inteiro, primeiro eu cuido do meu coração para depois cuidar do outro. Porque se eu tenho essa ferida da humilhação, eu vou transferir para os meus filhos, para toda a minha descendência. Porque da mesma forma que eu fui humilhada, eu aprendi isso, eu vou levar adiante, vou humilhar, vou transferir para a minha descendência. E esse é o convite. Se você não consegue ter amor suficiente para cuidar de você, que você faça pelo amor que você tem pela sua descendência, que são seus filhos, seus netos, seus bisnetos, enfim. Deus abençoe grandemente o seu dia. Deus cuide do seu coração e ajude você com muita clareza, com muita sabedoria que vem dele a organizar tudo isso. E se ainda assim for desafiador, peça ajuda, traga clareza, traga novo significado, novo sentido a partir daqui. Deus abençoe o seu dia. Amanhã finalizamos com a ferida da injustiça. Eu espero você. Encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Se está fazendo sentido para você, se está trazendo mais clareza, mais entendimento, encaminhe também para mais pessoas. Permanecemos juntos, conectados e para o alto, porque é a única direção que nós temos que seguir. Um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida.